Olá, pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Hoje a gente tem a participação da H-System, acredito que todos receberam os convites. E aí meu nome é Luiz Lanova, eu sou gerente de conectividade da Booking.com, tomo conta de toda a área da América Latina, mas focado especialmente no Brasil. E eu vou conduzir como host essa apresentação para vocês, tá bom? O que eu queria mostrar para vocês, hoje participando com a gente vai ter a Jéssica Rabelo, ela é executiva de contas aqui no escritório de Natal. A gente vai ter também o Diego Correa, ele é parte de marketing e vendas online na H-System. E eu, que sou um Partner Business Manager, mais conhecido como gerente de conectividade, tá? Deixa eu só aqui. Vou falar um pouquinho da nossa agenda, tá? Então hoje a gente vai começar, eu vou falar um pouquinho sobre a missão da Booking.com e o que é a Booking, né? Como é que a gente se posiciona no mercado hoje. A Jéssica depois vem falando sobre o mercado mobile, a mudança na jornada de compra do consumidor, dicas de como aumentar suas vendas para esse nicho específico de mercado. E aí depois o Diego vai aparecer para a gente mostrando sobre estratégias de precificação dinâmica. Também vai falar um pouco sobre previsão de demanda e um pouquinho sobre dificuldades da distribuição, tá? Eu trouxe aqui também ah, algumas regras da casa, tá? Só para vocês saberem. As nossas câmeras estão todas desligadas, para que não fiquem por cima da apresentação, isso pode confundir um pouco. O microfone dos participantes também estão todos desligados, para que não haja interrupção. Mas vocês poderão sempre utilizar a opção de chat e fazer a pergunta de vocês. Nós vamos estar aqui desse lado acompanhando e tentando responder toda e qualquer pergunta que vocês fizerem online, tá? Esse evento vai ser gravado e posteriormente a gente vai tentar disponibilizar em uma plataforma online para aqueles que quiserem assistir, né, rever algum conteúdo ou até mesmo a questão das perguntas que foram feitas e respostas. Ao final da apresentação da Jéssica e do Diego, eu vou abrir para que a gente tenha perguntas de vocês que podem ser mandadas pelo chat ou diretamente o sistema também permite fazer uma pergunta direta. Então fiquem à vontade a qualquer momento de mandar perguntas e eu vou pegar todas no final e tentar, com o tempo que a gente tem disponível, ter respostas para vocês, tá bom? Eu queria falar um pouquinho sobre a Booking, né? A Booking começou em 1996 na Holanda, era uma startup pequena com apenas um funcionário, um computador no fundo de garagem. Hoje, a Booking integra a Booking Holdings, então a gente faz parte de uma empresa de capital aberto de ações no mundo, na Nasdaq, e a gente tem uma missão principal, que é empoderar pessoas a experimentar o mundo, né? E com essa nossa missão, a gente hoje tem listado na nossa plataforma todos os tipos de hospedagem. Então, por mais difícil que seja, procurando pelo mundo, você vai encontrar iglu, vai encontrar uma casa na árvore, vai encontrar um barco ancorado, ou até mesmo barcos que saem, né, como no Rio Amazonas. Então, tudo que você estiver procurando, a gente tem na nossa plataforma para que todos possam, né, ter opções e experimentar qualquer opção que seja o desejo dela. A gente atua hoje em 147 mil destinos, são 229 países e territórios que a gente cobre. No lado da operação, né, no nosso lado estrutural, a gente tem hoje 198 escritórios espalhados pelo mundo. Todas as nossas plataformas, elas estão disponíveis em mais de 40 idiomas diferentes. Nosso atendimento ao cliente e também aos hoteleiros, nossos parceiros, funcionam sempre 24 horas por dia, 7 dias por semana, ainda também com esses 40 idiomas disponíveis. E a Booking hoje processa um pouco mais de 1.600.000 reservas todos os dias. Tá? Então a gente processa tudo que vem né, no mundo todo. A gente tem um volume bem grande e aí são parceiros como a H-System que facilita para que essas reservas sejam recebidas e que toda e qualquer fricção, digamos assim, qualquer problema seja removido do mapa através de processos automatizados. E eu agora vou passar a palavra para a Jéssica,
né? Como eu apresentei um pouquinho e ela vai se apresentar também, a nossa executiva de contas, que fica aqui no escritório de Natal. E a Jéssica vai trazer para a gente informações sobre o mercado mobile, né? Um panorama atual do que acontece hoje nesse mercado com tanta gente com celular. Praticamente todo mundo hoje tem um celular no bolso. Jéssica, é contigo agora. Ligar a câmera só para vocês verem que eu existo, que eu estou falando aqui com vocês. Bom, então, como o Luiz já me anunciou previamente, eu sou executiva de contas do escritório aqui de Natal e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o panorama atual que a Booking está vivendo, assim como o mundo inteiro, do mercado mobile, tá? Então, a partir de agora, eu vou desligar a minha câmera e vou compartilhar minha tela com vocês. Bem, vamos lá. Eu vou trazer, na verdade, alguns dados inicialmente. Então, o Brasil já tem mais de um smartphone ativo por habitante, diz estudo da FGV. Essa é uma fonte do Estadão. Celular. O celular continua a ser o principal aparelho para acessar a internet no Brasil. Em 2016, o eletrônico era usado por 94,6% dos internautas, à frente dos computadores, 63,7%, tablets 16,4% e televisões 11,3%, uma fonte do G1. Bom, e aí com essa informação, eu venho fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes vocês já utilizaram o celular hoje? Foi só para uma pesquisa? Foi para uma consulta? Foi para utilizar algum aplicativo de comunicação ou rede social? Hoje a gente utiliza, segundo pesquisas, na verdade, hoje a gente toca em aparelhos móveis, né, no caso um smartphone, mais de 150 vezes por dia. É incrível até de acreditar que nos sobra tempo para fazer outras coisas, né? Porque 150 vezes tocando num celular é muita coisa. Bem, e como é que hoje está em relação a esses percentuais, né? Então, no celular, a gente tem um salto de 2,4 pontos percentuais, saindo de 94,6% para 97%. O computador teve uma queda de 63,7% para 56,6% entre 2016 e 2017. O tablet, para o mesmo período de tempo, a queda foi de 16,4% para 14,3%. E de 2016 para 2017, cerca de 835 mil casas deixaram de ter um computador em sua residência. E aí é muito fácil a gente refletir até mesmo no nosso mundo, né? No nosso ciclo, vamos dizer assim. Quando a gente para pensar nas pessoas com quem a gente convive. Dificilmente hoje uma pessoa tem um computador em casa, né? Bem ou mal tem um notebook quando requer realmente trabalhar com o equipamento em si. Então, através dessas estatísticas e desses dados que eu estou passando para vocês, eu queria compartilhar que 82% dos viajantes brasileiros pesquisam e reservam pelo celular. Isso é um percentual altíssimo, né? E com isso a gente tem aí uma mudança na jornada de compra, tá? Do nosso do cliente como um todo, seja ele comprando um serviço ou um produto através da internet, através do celular. Então, a gente costuma dizer que essa nova jornada de compra, ela é dividida em 4 etapas, tá? A primeira delas é a etapa ver, onde o cliente faz inicialmente uma pesquisa. E aí, vamos dizer, ele está procurando um hotel em um determinado destino. Ele vai considerar alguns hotéis que tem mais ou menos ali entre 5 a 6 hotéis que tem a ver com o perfil dele. Depois dessa etapa de ver, ele passa para a segunda etapa, que é o pensar, onde ele começa a considerar qual é o que, de fato, dentro desses 5 ou 6 possibilidades, que ele, de fato, poderia efetivar a compra dele, né? Ou seja, concretizar a compra. A terceira etapa seria a execução, o comprar, né? O que leva ele a comprar. E depois a quarta etapa dessa nova jornada de compra é o relacionamento construído entre, vamos dizer aí que a gente está utilizando o caso do hotel, né, com o consumidor final. Então,
Pensando nessas 4 etapas e nesse novo comportamento do cliente final, a Booking traz aí uma novidade, tá? Como é que a gente consegue alcançar esse nicho de mercado que, de fato, pesquisa muito mais pelo celular e reserva muito mais pelo celular? Hoje, só na Booking, 60% das vendas estão vindo através do celular. Tá? Então, a gente criou aí a possibilidade de uma tarifa diferenciada para quem faz compra pelo celular. Vocês teriam, quem aderir, né, essa nova modalidade, vocês ganham um destaque. Né? Seja através do aplicativo da Booking, se esse cliente, de repente, ele está em trânsito, ele está entre o aeroporto e o seu hotel, ele precisa se definir, o voo dele atrasou, de repente ele só precisa de uma noite, ele acessa rapidinho pelo celular e ele já faz a compra. Então, ele vai conseguir te visualizar com mais facilidade, o processo de decisão dele vai ser muito mais rápido, porque ele vai ter uma tag diferenciada, ele vai conseguir visualizar uma tag diferenciada da tua propriedade, porque você vai estar com um preço mais competitivo. É importante também lembrar que muitos desses clientes, eles acabam se perdendo quando eles fazem uma busca pelo celular e aí eles não se decidem naquele momento porque a sua tarifa está muito parecida com a da tua concorrência e eles vão para o desktop. A partir desse momento que esse comportamento sai do celular e vai para o computador, você pode ter deixado de ser uma possibilidade de compra para ele. Então, é muito importante sempre estar muito competitivo em em todos os aparelhos, vamos dizer assim, em todas as telas que eles consigam te achar, tá? Bom, as estatísticas, né? As tarifas mobile da Booking, em média, elas aumentam em até 24% a tentativa do cliente na reserva. Ora, se eu vejo você com uma tag especial com um preço mais competitivo, a probabilidade de conversão de venda ela aumenta. Então, aumento competitivo de 20% aos clientes que entram no processo da reserva, tarifas especiais em dispositivos móveis podem incrementar em 26% o número de reservas de usuários da plataforma móvel. Quando a gente fala plataforma móvel, é referido também aos tablets, tá? Então, tanto faz, seja no smartphone, seja num tablet, seja utilizando o aplicativo do Booking.com, ou seja no próprio site da Booking, porém utilizado nesses aparelhos móveis, que são tablet e celular. Bom, como é que faria então? Quais são as condições das tarifas mobile, tá? Você tem que oferecer no mínimo 10% de desconto. Esse é o mínimo para você poder entrar, para você ter esse destaque, tá? No celular. Pode ser configurado para aplicativo ou aplicativo mais navegadores móveis, que foi o que eu acabei de explicar, né? O cliente ele consegue te visualizar isso tanto no site quanto no aplicativo, mas desde que seja feita a busca pelo aparelho móvel. E é possível restringir por até 30 dias no período de 12 meses. É muito bom lembrar desse detalhe, né? Porque vamos supor, poxa, Jéssica, eu adorei, eu quero muito atingir esse nicho de mercado, eu quero também ser uma possibilidade mais atraente para esse cliente final. Só que eu não gostaria de repente, aplicar por alguma data em específico que é importante para o meu destino, que é onde eu quero vender com uma diária um pouco mais alta. Não tem o menor problema. Você pode tirar em até 30 datas durante 12 meses. Depois desses 12 meses, o ano se renovando, essas 30 datas se renovam também, tá? E aí, como é que faria então para você fazer a adesão da tarifa mobile? Nesse caso, você teria que ou acessar a sua extranet na abinha do Fale Conosco, onde tem o símbolo do envelope, e mandar uma mensagem diretamente para a Booking, que até em 48 horas aí mais ou menos, a gente vai estar respondendo para vocês, inserindo a propriedade de vocês nessa tarifa mobile. Ou outra possibilidade seria acesse a pesquisa no link postado agora no webinar. Ou você também tem a possibilidade de entrar em contato diretamente com o seu gerente de contas. Caso você ainda não saiba aí houve uma mudança recentemente, talvez de destino, ou mudou o seu executivo de contas, é simples você descobrir também. É só acessar o portal, no envelopinho, onde você mandaria a mensagem, tem lá quem é o responsável e o telefone do seu gerente de contas. O que também é bacana para a gente até mesmo estreitar os nossos laços. Bom,
Essa foi a minha parte. Agora eu vou passar a bola aí para o Diego, da H-System. Pronto, só um minutinho, pessoal. O Diego já vai carregar a apresentação dele ali na tela, tá certo? Enquanto isso, eu queria dar um lembrete a vocês. A gente tem um espaço de chat. Inclusive, eu postei algumas mensagens e o link, como a Jéssica mencionou. Então, se vocês precisarem, esse espaço é aberto para qualquer comentário e também para perguntas, tá? É só vocês olharem no lado direito da sua tela, no canto inferior, e a gente tem ali disponível essa ferramenta de chat, tá? Deem só mais um minutinho, o Diego já está carregando a apresentação dele para começar com o conteúdo dedicado. Deixa eu puxar a tela puxa a tela para a gente, Sam. Enquanto o Diego não entra, então Alô, me escutam, pessoal? Ele entrou. Escutando, Diego. A aplicação tava me mutando aqui, tá? Tranquilo. Vocês conseguem ver meu vídeo? A gente está só vendo a tela do Blue Jeans, Diego. A gente não está vendo tua apresentação. Tá. Acho que tá dando um delay, Aí, pequeno delay. pronto. Isso. Dá um pouquinho de delay mesmo. E agora é só colocar em tela cheia. Tá legal. Vamos lá, Perfeito. então. Eu Obrigado. espero que todo mundo esteja vendo a minha tela aí. Basicamente, o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouquinho de precificação dinâmica, né? E o que os hotéis fazem aí, os hotéis que têm sucesso fazem para conseguir flutuar bem suas tarifas, para conseguir um resultado de receita satisfatório, né? Então, a gente vai falar de uma forma bastante pragmática e hoje, especialmente, diferente de várias ocasiões aí, de várias palestras que a gente vê, eu não vou falar sobre origem de RM e nem de relação com a aviação, de fórmulas matemáticas, enfim, o que a gente vai cobrir é os pontos em comum das estratégias que a gente vê funcionar por aqui, né? As métricas importantes que você tem que acompanhar caso você queira medir o seu resultado e saber se você está fazendo direito, e as atitudes e ações para quem ainda não faz começar a usar, começar a fazer imediatamente, tá? Então, basicamente disso que a gente vai falar hoje. Então, começando, eu vou até puxar o gancho aí do pessoal da Booking, né? E até por isso que a gente faz esses eventos em conjunto, que o tópico ele tem muito a ver uma coisa com a outra, né? Inclusive, mobile é uma das grandes novas variáveis da precificação dinâmica, né? Então, você tem ali, além disso, né? Você tem ali conteúdos dos usuários, reviews e notas de avaliação, né? A gente tem a própria review ali da Booking. Desculpa, Diego. Como? Oi? Desculpa, continua. Foi meu microfone saiu do mudo. Perdão. Tudo bem, tranquilo. Obrigado. Temos os reviews e as notas de avaliações, o crescimento ali desenfreado do mobile, né? Como vocês puderam ver, o desktop ele teve uma queda acentuada o ano passado e esse ano o mobile ele cresceu bastante e a tendência é que cresça ainda mais, né? O mobile ele não chegou no seu ponto de saturação ainda como os computadores e a tendência é que ele cresça ainda mais. Então, masterizar o mobile é um requerimento aí para que o hotel consiga, enfim, vender bem e considerar esse canal e estrategizar em cima desse canal, né?
Temos também os aplicativos, né, no caso de hotéis, às vezes redes e até OTAs, né? Nós temos aí os aplicativos que são outra variável, além do site mobile, e a nova geração, que é mobile first. Então a gente tem que pensar em atender essa galera. Então, eu falei do mobile e dessas novas variáveis, porque são esses fatores aí que deveriam ser adicionados na consideração de precificação dinâmica deste ano, para quem já faz aí, claro, né? O interessante, primeiro de tudo, né? Primeiro e antes de tudo, é você identificar que tipo de hotel você é, que tipo de estratégia hoje você está usando, tá? E se você tiver uma precificação hoje mais reativa, não tem problema nenhum, né? Significa simplesmente que você tem mais caminho para traçar e mais resultado potencial também, o que é ótimo, né? Então, normalmente quem faz a precificação proativa são aqueles hotéis que puxam a tendência do destino, que fazem subir o comp set inteiro, né? E toda região ela tem esses hotéis assim chaves que no momento que eles começam a agir e a fazer com que o destino comece a flutuar de preço, a subir de preço, normalmente os outros players eles seguem, né? Então o ideal é que você tenha precificação, que você conheça o mercado e consiga precificar proativamente, porque esses caras são os primeiros que começam a ter um resultado diferenciado, né? O resto eles só seguem e dependem desses outros caras para que eles tenham um resultado legal. Então, e o que você precisa fazer para precificar legal? Então a gente vai falar de coisas específicas agora, né? Se não me engano, são 6 passos aí, são 6 coisas que você tem que ter funcionando bem para precificar legal. Então, primeira coisa é você tirar as dificuldades de precificar, né, de simplificar a sua precificação, porque quando você tem variáveis demais, a tendência é que ou você esteja complicando o negócio sem necessidade, e raramente você precisa de muito, por exemplo, muita estrutura de quarto, linha tarifária muito complexa, né? Eu já vi casos de hotéis assim que tem tipo 60 linhas tarifárias diferentes e isso dificulta muito, né, pessoal? Imagine você mudar tarifa 4, 5 vezes por dia em um monte de canal, em, sei lá, 60 linhas tarifárias. É um fator aí que te prejudica na hora de ter resultado. Então, enxugue suas estruturas de quarto, suas categorias, as suas tarifas, né? É claro, o mais legal de você fazer na hora de enxugar e simplificar é ver os próprios dados que você já tem. Né? Quais as tarifas vendem mais, quais, né? Tem hotel às vezes tem tarifa sem café, com café da manhã, meia pensão, pensão completa, mas não tem perfil de hotel pensão completa, não vende nada. Então esses caras aí que tem um índice muito baixo de venda, remova eles do meio do caminho, do hall de escolha do consumidor, porque o resultado ele aumenta com toda certeza à medida que você oferece condições mais lógicas, mais simples enfim, né, que são mais aderentes ao cliente. Então, o excesso de escolha pode dificultar o seu trabalho também. Né? Restrições excessivas, né? O mais clássico de todos é o número mínimo alto de noites. Então, às vezes o cara quer vender. Isso a gente fala assim, parece muito, mas é muito frequente. O cara quer vender 7 noites no Réveillon, 10 noites, né? A gente vê aí com uma certa até frequência. Né? Então, às vezes, você pode vender o valor de 10 noites na 7 e flexibilizar, ou você pode vender 3 noites pelo valor de 5. Isso é muito comum em hot dates. Né? Você poder diminuir a restrição e colocar um nível tarifário maior em menos noites e ganhar mais. Né? Você permite que o cara faça em 3, ele paga o valor de 5 e você ainda vende para 2, você ainda vende 2 noites para outro cara. Né? Então, restrição excessiva é outra coisa que dificulta bastante até o hóspede achar disponibilidade. Né? Então, isso aí é um negócio que é ótimo ser revisto. Não estou dizendo que não deve existir, tá, pessoal? Mas isso aqui, a regra geral é o mínimo possível, melhor. Não ter alguém específico para a função. Isso é muito comum em hotéis assim que
Às vezes o cara faz um curso de RM, faz um curso de alguma coisa, ou começa a querer aplicar precificação dinâmica, mas no hotel esse filho não tem pai, né? E ninguém cuida disso, ou ninguém oficialmente cuida disso, né? E acaba ficando um negócio assim que é feito esporadicamente. E esporadicamente não funciona, tá? Então, ou funciona só em partes, né? Então, o ideal é que você tenha uma pessoa que seja responsável ali por fazer isso. Não ter critérios claros para flutuação tarifária, então flutuação no feeling é legal, né? Às vezes o cara tem experiência de mercado, mas é bom que tenha critérios claros para flutuar a tarifa, para entender o porquê que aquilo, porquê que o mercado está acompanhando daquele jeito, né? Então, para fazer qualquer análise técnica, você precisa ter os critérios, e aí a gente vai dar alguns critérios ali interessantes para que vocês consigam ter pelo menos uma base para começar, né? E atualização de tarifa e disponibilidade serem processos manuais, que é, enfim, o cara tem que entrar em um monte de canal e fazer tudo ao mesmo tempo, né? Que aí você resolve com um gestor de canais que a gente fala depois. Então, segunda coisa, depois de tirar os problemas ali do seu tarifário, né, é identificar corretamente o seu competitive set. Competitive set seu são os hóspedes que realmente levam hóspedes seus embora, tá? Não é o hotel que está na frente do seu hotel. Às vezes o hotel que está na frente do seu hotel não tem nada a ver, né? Não é a mesma categoria, não atende o mesmo cara, atende grupo, você não atende. Então, até se não me engano, tá? Me corrijam, pessoal da Booking, se eu tiver errado, a Booking.com tem alguma informação nesse sentido para ajudar, né, lá na central de oportunidades. Vocês conseguem ver alguns dados em relação a isso, né, em relação a CompSet, em relação aos caras que já os caras que levam reservas e hóspedes dos seus hotéis. Né? Inclusive o dado deles é um dado muito bom, porque ele vem de hotel de vocês e o do seu concorrente. Então, é o dado mais acurado que você pode ter. Né? Considerar assim para comparar o competitive set, a similaridade de tarifa bar, né, o segmento que você atende, mix de mercado, se você tem né, essas três similaridades aí, às vezes a tarifa bar, assim, eu vejo isso com muita frequência, o cara tem um hotel tipo 3 estrelas, né? Sei que estrela tá meio obsoleto, mas o cara tem um hotel 3 estrelas e comparar com o de 4 estrelas, porque o de 4 estrelas às vezes abaixa o preço, né? Então, mas às vezes não é o mesmo cliente, tá, pessoal? Então isso é bom que seja levado em consideração e observar a concorrência de destino também. Isso aconteceu com muita intensidade nos anos de 2017, 2018, que foi a concorrência de destinos por conta de o mercado ele ficou instável, ele ficou muito volátil, né, por conta de cenário político, pessimismo e tudo, né? E aí acabaram que algumas regiões levaram reserva de outras regiões. Acontece muito assim com muita frequência em exemplos, né? Caraguá e Ubatuba, Monte Verde, Campos do Jordão, Florianópolis e Balneário Camboriú. Eu falo de Florianópolis, né? E aqui aconteceu um movimento muito intenso da gente concorrer com Balneário Camboriú, que está até meio longe, né? Está uns 80 quilômetros, mas a gente acaba tendo que considerar isso, porque se você joga um nível tarifário muito alto, às vezes vale a pena o cara ir para Balneário Camboriú e curtir a praia lá. Né? Então, observe isso também, especialmente assim, se o seu destino tem muito hóspede de um destino só. Como por exemplo, Ilha Bela, Caraguá, Ubatuba, Campos do Jordão, Monte Verde, todo mundo que vai lá, assim, muita gente, né? A maior parte é o pessoal de São Paulo, né? Às vezes o pessoal de Minas Gerais, Sudeste, mas especialmente São Paulo ali, os destinos se concorrem. Né? Aí você tem que fazer sua previsão de demanda, né, que a gente chama de forecast, né, que basicamente é você usar as variáveis para tentar entender o que vai acontecer no futuro. Né? Usar a variável de histórico, né? A gente vai falar de algumas variáveis no próximo slide, mas a sua previsão de demanda ela tem que considerar o mercado todo. Né? Você não tem que fazer uma previsão de demanda, beleza, eu tenho 40 apartamentos ou 40 quartos,
e eu vou fazer uma previsão para saber se meus 40 quartos vão lotar ou não. Não. Você tem que fazer uma previsão a nível de cidade, a nível de destino, né? Como é que vai estar o que a gente chama de compressão do destino. Compressão é quanto mais gente, maior a demanda, maior a tarifa que você pode aplicar, mesmo que você não consiga atender todo mundo. Então, aqui um exemplo muito simples de entender de compressão, né? Demanda 70%, ocupação 70%, tarifa R$ 200. Demanda 100%, ocupação 100%, 280. Se a demanda for 200%, né, a ocupação vai continuar sendo 100%, mas você poderia vender a R$ 400. Isso quer dizer que, para que você consiga vender a R$ 400, você precisa agir antes que a sua ocupação chegue a 100%. Senão você vai vender nos 280, né? Ou até nos 200. Então, esse é o objetivo de tudo isso aqui, é entender qual é a compressão com antecedência o suficiente para que você consiga terminar com a tarifa ali mais eficiente, mais lucrativa, mais, enfim, né, mais rentável. Otimizar as precificações ali nos micromomentos. Quando a gente fala micromomentos, pessoal, e acredito muito eu, né, isso vendo, sei lá, 800 hotéis fazer sua estratégia online e alguns poucos fazerem RM, a gente diz que RM ou flutuação de tarifa para gerar receita tem que ser feita nos micromomentos, né? Todo mundo vai vender mais caro no feriado, no carnaval, naquele feriado que todo mundo emenda, no 7 de setembro, é isso, todo mundo vai flutuar a tarifa. A grande sacada é você entender os outros pequenos momentos e otimizar aqueles pequenos momentos. Então, dos dados que você tem para análise ali do forecast que a gente falou, você pode considerar histórico, né? O mix de negócios. Então, aqui a gente tem, né, uma situação muito comum, né? Mesmo sendo cidade de praia, a gente tem os hotéis de negócio aqui do centro de Floripa. Tem a janela de compra que está ficando menor e a gente observa, claro, que está ficando menor por conta do próprio hoteleiro, tá, pessoal? O que acontece com bastante frequência? Como o hoteleiro ele não tem uma destreza muito grande para atualizar as tarifas dele, porque ele às vezes está usando um processo de gestão antigo, ou enfim, né? O que acontece? Ele bota uma mediana, né? Ele não sobe de baixo para cima a flutuação de tarifa. Ele coloca uma tarifa ali média, né? E no último momento ele desce a tarifa e as vendas sobem. Né? E o gráfico acompanha exatamente ali, quando ele desce a tarifa, na última hora, as vendas começam a subir. Se o seu gráfico é assim, né? Quando a gente fala de gráfico, você botou a tarifa, tá ali um, um resultado de vendas chegando. Se você, na última hora, abaixa muito o preço e começa a aumentar na mesma proporção as vendas, quer dizer que você está fazendo RM invertido, né? Você está pegando do preço do maior para o menor e ensinando o seu cliente a deixar você no escuro, né? Então, o cliente ele não se antecipa, você não tem previsibilidade e aí você acaba, enfim, né, tendo que resolver tudo de última hora. Então, isso prejudica bastante a gestão dos hotéis e, enfim, uma dica, não façam isso, né? Comece a tarifa do nível tarifário mais baixo e vá aumentando à medida que a janela for se aproximando ou que, enfim, né, que o período for ficando mais próximo. Se você precisa vender de última hora, use last minute, usa as promoções, usa canais específicos que não são públicos, usa cupom de desconto, usa, enfim, né? Tem vários artifícios aí para que você não termine com o hotel vazio quando chega a data, mas não faça publicamente uma baixa de tarifa, porque senão o cliente vai ficar cada vez mais acostumado a comprar na última hora, né? Coleta de dados de padrão de stay, às vezes você está vendendo, você está querendo que o cara fique 7 dias, mas a venda com maior volume é de 3 ou de 4, né? Fica de olho nisso, porque se o seu concorrente estiver fazendo um padrão de stay diferente, mais aderente ao mercado, ele vai conseguir vender mais que vocês. Dia das semanas mais cheios, não coloquei aqui, mas ótimo de considerar também parcelamento. Tá? Em tempos de crise, o parcelamento ele realmente direciona a compra. Tá? Então, eu vou botar isso aqui também, porque hoje em dia está sendo bastante relevante. Né?
todo hotel deveria ter entre 3 e 5 níveis tarifários de tarifa bar, né, que é a Best Available Rate, é a tarifa que está disponível, visível para todo mundo, né, e você criando de 3 a 5 níveis tarifários permite que você tenha uma flutuação tarifária ali já meio que programada, né, você não precisa decidir todas as vezes qual tarifa que você vai flutuar, né. A grande dica nisso aqui é que a gente deve evitar grandes saltos, tá, pessoal? Não coloca uma tarifa tipo assim 150, a outra 210, né? Porque às vezes você salta o nível tarifário e fica muito mais caro do que a concorrência, e aí você empurra os hóspedes para os outros hotéis, né? Então, os saltos eles têm que ser progressivos, mas não pode ser grande demais e nem fora da realidade do mercado. Se preciso, crie mais níveis, né? Beleza, Diego, a minha praça varia muito, né? Então crie 10 níveis tarifários, né? É claro que é mais complicado, quanto mais nível tarifário, mais complicado vai ficando. Comprometimento em aplicar a precificação dinâmica de forma contínua. Precificação dinâmica, pessoal, não é um negócio que você vai tentar para amanhã, né? Eu vou tentar fazer nesse mês e vou parar, né? A gente sempre brinca aqui que o cara que quer fazer precificação dinâmica, ele quer continuar fazendo e entender como é que o negócio funciona e ter sucesso, ele tem que pensar como se fosse bolsa de valores, né? Hoje teve baixa, amanhã teve alta, né? E o acúmulo do resultado da prática tem que ser positivo. Se não for positivo, você tem que avaliar o que está dando errado. Mas assim, vai ter momentos que você vai né, dizer, não, a minha previsão é que se eu botar essa tarifa aqui, vai lotar e vai vender tudo. E às vezes não vende tudo, né? E aí, com o tempo, você vai ganhando experiência. Acontece muito nos hotéis dos caras começarem a fazer. Aí dá errado alguma coisa uma vez e o pessoal para de fazer e volta a aplicar o orçamento anual em cima do tarifário, né? Então, dessa forma, vocês nunca vão conseguir fazer se a coisa acontecer desse jeito. Então, eu recomendo que vocês comprometam-se a fazer, continuem fazendo, entendam que não deu certo, né? E, enfim, e tenham bons resultados aí, né? Analisar o que não funcionou, isso aqui são os erros comuns, tá? Que levam ao fracasso, né? Que a gente não quer que vocês façam, né? Muita gente confunde RM com orçamento, tá? Orçamento é uma coisa, pessoal, o quanto você precisa ter de receita para pagar seu custo e quanto que sua tarifa vai aumentar por causa, né, por causa da inflação desse ano e um monte de outras coisas, mas não pode confundir o orçamento com o RM, porque o RM ele está mais voltado para quanto o cliente quer pagar do que para quanto que custa seu produto, né? É claro que você tem que formatar o seu produto de uma forma que o cliente olhe e tenha vontade de comprar, né, que o valor demonstrado dele seja maior do que o valor que esteja ali de preço, né? Mas RM você não pode considerar o orçamento, porque às vezes o montante final, como eu disse, é mais vantajoso. Acontece muito, por exemplo, em regiões como Ilhabela. Ilhabela na baixa temporada, às vezes o pessoal vende quartos abaixo do que custa, né? Para manter ali, para conseguir chegar na alta temporada e ter um grande resultado. Então, algumas vezes, né, nem sempre, o hoteleiro ele tem que desconectar o RM do orçamento, né? Não considerar o custo de aquisição de cliente também é outro erro gravíssimo, né? Que às vezes o pessoal calcula aí diária média, heavy par e, e tudo, e não considera que o cliente custou 25%, 30% em muitos casos para trazer ele. Então, na verdade, você está ganhando menos, né? Você está tendo um relatório bonito e pouca rentabilidade. Então, tem que considerar quanto que custa trazer o cara, qual que é o mix de cliente que você tem que é melhor, que é mais fácil de trazer, né? Então, considerar o custo de aquisição de cliente. Basear somente no concorrente, isso aqui tem demais, pessoal. Parece pouco, mas tem muito, né? O cara que vê o concorrente aumentar, ele aumenta igual. Enfim, a gente vê bastante casos aqui e isso não é certo, não faz sentido. Né? O seu hotel não é o do seu concorrente, não é igual. Né? E se é igual, você deveria trabalhar para criar diferenciais, pelo menos na área de marketing. Né? Falar para a área de marketing, falar mais do café da manhã, mesmo que os dois sejam iguais. Né? Você tem que criar parâmetros de diferenciação, mesmo que você tenha um hotel
muito parecido com a concorrência. Restrições excessivas que a gente já falou, e ignorar a LTV, pessoal. Ignorar a LTV, que é recorrência. Então, muitas vezes o hotel ele não considera a chance dos caras voltarem de novo na hora de considerar para quem vai vender. Então, sempre considere quem é o cara mais fácil de trazer de volta. Porque o cara mais fácil de trazer de volta, se você age nesse sentido, se você não age, deveria agir, né? Mas você deveria sempre privilegiar o cara que é mais fácil de trazer. Esse aí que vai gerar negócio a longo prazo, nutrir sua máquina de venda e fazer com que você tenha rentabilidade no longo prazo, né? E audiência ao longo prazo, né? A gente sempre fala aqui que o custo de transação para adquirir um cliente é muito alto para você querer vender para o cara só uma vez, né? Não tem sentido hoje em dia. Acompanhar as métricas chaves, né? A gente fala do que eu preciso acompanhar para entender se eu acertei ou se eu errei, né? O RevPAR, que é o total de receita dividido pelo número de apartamentos. O legal do RevPAR, pessoal, é que eu consigo comparar o meu hotel de 30 apartamentos com o meu hotel de com um concorrente de 120, né? Então, o RevPAR ele faz uma comparação igualitária dos hotéis, né? A diária média, e sempre o pessoal que fala, minha diária média o ano passado foi tanto, né? Sempre combina a diária média com o fair share. Senão, né, tá tudo errado. Então, o que é o fair share? Qual foi a ocupação do meu comp set? A minha foi igual ou maior? Então, legal, eu tenho uma diária média acima, né? Lembrando que as médias elas enganam a gente. Se eu vender uma diária, né, mesmo que o meu apartamento ali custe normalmente R$200, se eu vender uma diária a R$1.000 e ficar com os 99 apartamentos vazios, a minha média vai ser R$1.000 para um quarto de 200. Parece bom, mas não é. Então você tem que sempre entender se você está tendo o seu fair share ali, se você está dentro da média ali se você está pegando a fatia proporcional que o mercado tem para você. Não ter critérios claros para flutuação tarifária, então é isso que a gente falou, né? E atualização de tarifas e disponibilidade serem processos manuais. Isso aqui a gente fala, né? Porque a gente vive e faz isso aqui todo dia. Não dá, pessoal, para flutuar a tarifa em 10, em um monte de canal, né? E às vezes até em é complicado, um ou dois, né? Com processos manuais. Então você precisa de ter sistemas automatizados, você precisa que as coisas de sistema sejam sistematizadas para que você consiga fazer as coisas de seres humanos, né? Que é a estratégia, enfim. Né? Aqui um exemplo muito simples de precificação dinâmica, né? De como é que isso aqui pode aumentar o RevPAR. Hotel B, então, aplicou precificação dinâmica para aumentar o RevPAR. Esse cara aqui foi linear. Isso aqui não é temporada, não é nada, não tem nenhuma outra variante, né? Foi simplesmente uma data de alta procura em que o Hotel A vendeu todo mundo a 179, descontando comissões e outros custos, R$152 de média, né? A 15.200 de faturamento. Hotel B, nos mesmos 100 quartos, a bar ele conseguiu aumentar gradativamente a bar, né, à medida que o hotel foi sendo ocupado, à medida que ele foi acompanhando o mercado, à medida que a previsibilidade do mercado dava para ele a chance de aumentar a tarifa, né? E você vê que não é nenhuma distância tão grande assim, né? Quando tem pouco quarto, o cara paga um pouquinho a mais, sim. Então, ele conseguiu chegar a 232 com a média de 208, a ocupação não ficou 100%, né? E a receita ficou ali 18.512, 185,12 de RevPAR, uma diferença de 3.312 reais em um dia só, né? Então é isso aqui, é esse cenário aqui que você gostaria de buscar, né? É gradativamente aumentar, mesmo seu concorrente, o concorrente ficou lotado, né? Ficou lotado, mas você vendeu, teve mais receita que ele e ainda teve ali 11 apartamentos para vender para o cara que chega no balcão de última hora. Talvez até mais caro do que isso aqui, né? Talvez
como está tudo lotado, você pode já até jogar um nível tarifário de 300, 350 reais. Então, é isso. Importante saber, né? Acompanha se você falar, Diego, não tenho tempo, né? Não tenho tempo de ficar fazendo essa comparação, essa busca, né? As datas mais críticas que você tem que buscar é na janela de compra do seu set competitivo, né? Se os seus concorrentes estão esgotados, por exemplo, é hora de subir o preço urgentemente, né? Então, acompanhe especialmente a janela de compra do seu comp set, que isso aí paga a conta e dá realmente retorno na receita, né? E um outro fato da vida sobre flutuação tarifária é que, como a gente viu no exemplo aqui, você fazer a flutuação tarifária pode fazer com que você durma com quartos vazios, né? Então, às vezes, num cenário desse aqui, o seu concorrente vai te dizer: poxa, lotei, né? Lotei, tô caindo de gente no meu hotel. Não, eu não lotei, mas eu tive muito mais receita, eu tenho quarto para vender, o meu custo foi menor, né? Então, remova as dificuldades da distribuição, né? Isso aqui é algumas perguntas que a gente faz, que são dificuldades aí da distribuição hoteleira, né? Se você priva os canais de disponibilidade por risco de overbooking, né? Ou seja, eu boto lá cinco apartamentos e esses apartamentos acabam com frequência, eu tenho que ir lá reabastecer esses apartamentos, então isso é um problema, né? Sua distribuição não está 100% ligada ao seu PMS, quer dizer que você não tem seu inventário 100% real vendendo, né? O ideal é que enquanto houver quartos no hotel, os seus canais eles ficam disponíveis, né? A gente não tem o que a gente chama de efeito sold out, que é ter no hotel e acabou nos canais. Você tem dificuldade de flutuar tarifas ou frequentemente acompanha o mercado de forma reativa, né? Toda hora você está olhando lá para ver se seu concorrente aumentou, para ver se você aumenta, né? Você está operando de forma reativa. Você deveria tocar a tendência, né? Que normalmente quem toca a tendência é quem tem os dados mais acurados, quem tem mais destreza, né? Quem tem mais dados para poder dizer que não é agora o momento de puxar o comp set, né? A sua equipe está mais centrada em trabalho manual do que estratégia, né? O pessoal está o dia inteiro trocando coisa em canal, mudando restrição, fazendo coisas que são coisas de máquina, né? Então, seu hotel se encontra assim, sold out em determinados períodos. Por que a gente fala muito do sold out, pessoal? Em média, tá? 20% de venda, os hotéis que não são automatizados perdem de venda, tá? Por que isso? Um exemplo muito interessante, por exemplo, é que Ilhabela tem uma janela de compra de altíssima durante a noite. Né? O São Paulo que compra Ilhabela. Então, o pessoal de São Paulo trabalha o dia inteiro, executivo, e é durante a noite que o negócio ocorre, né? A venda lá para Ilhabela. Então, se o seu hotel tem 5 apartamentos no pool, seu hotel tem 30, né, ou 40 ou 50, mas se você tem 5 nos canais e esses 5 acabam, você vai ficar sem vender os outros 25. E aí, claro, a transferência de demanda acontece, seus concorrentes começam a passar para cima nas páginas de ranqueamento, e aí você acaba não vendendo e começa o dia sem aquelas vendas, né? Você não vendeu não porque sua proposta não estava legal, não porque você não tem uma proposta de valor interessante, mas porque você não estava disponível. Se uma ou mais dessas respostas forem sim, é muito provável que você precise de um channel manager. Um exemplo fora da hotelaria, tá? O Uber ele tem mais de 100 pessoas no time de precificação dinâmica e o salário dessa galera bate $500 mil por ano. Então é um dos times mais qualificados dentro da Uber, né? Só para exemplificar que isso é muito levado a sério e existe uma qualificação necessária para isso, no sentido de você precisa começar a fazer, você precisa testar. Né? Claro que o Uber lá eles têm mecanismos sofisticados de machine learning, das máquinas aprenderem aonde estão a demanda e subir o preço automaticamente, mas existe uma matemática, um algoritmo criado pelo ser humano que faz isso acontecer. Né? Então, o grande desafio é você entender qual é o seu algoritmo
e fazer com que ele se aprimore com o tempo para que você consiga fazer a flutuação tarifária. Né? 2019 é um ano perfeito para começar a fazer isso, porque o pessoal tá todo mundo otimista, hóspede está otimista, a instabilidade do país está diminuindo, então o turismo interno, né, ele mostra perspectivas de melhora. Então 2019 é um ano muito legal para começar, e leve sempre em consideração que a janela de compra está sempre ficando mais próxima da data de reserva. Tá? Então, às vezes o hotel ele baixa a tarifa porque ele desespera, né? Antigamente o cara comprava com 3 meses de antecedência, agora ele está comprando com 1 mês ou 20 dias, né? Nesse meio tempo, entre 3 meses e 20 dias, você tem que segurar a onda para não fazer a flutuação invertida, né? E é isso. Muito obrigado, pessoal. E eu desejo, né, que vocês comecem. Eu vou postar um link ali na área de chat, tá? Para quem quiser continuar a conversa, para quem quiser, enfim, receber alguma proposta da gente. E tem um presente legal para quem participou do evento, tá? Valeu, Diego, muito obrigado. Deixa eu só. Deixa eu só parar a tela. Eu vou abrir minha câmera. Recebemos algumas Tá? perguntas bem interessantes, tá? E aí eu vou pegar elas para a gente responder ao vivo, tanto para você quanto para a Jéssica, tá certo? Tá legal. Beleza. O que passou na nossa conversa ali, no nosso chat, né? E aí, Jéssica, essa primeira vai para você. A Jéssica perguntando para a Jéssica, o Mobile Rates soma sobre tarifa Gênios? Sim, na verdade, a tarifa mobile ela sempre vai mostrar para o cliente o menor valor, tá? Então, se você tiver alguma tarifa ativa, alguma promoção, na verdade, será somado, tá certo? Beleza, Jéssica. Eu acho que isso já responde. Deixa eu ver mais uma outra pergunta que a gente. Deixa eu pegar aqui. Diego, tem uma pergunta aqui. Qual o risco de ser o primeiro a aumentar o preço na praça? Olha, o risco é realmente mandar o pessoal para outros hotéis, tá? Mas por isso que o risco ele tem que ser mitigado e tem que ser bem embasado ao aumento de tarifa. Então, aqueles hotéis que têm mais dados no forecast, né, na previsão, eles conseguem subir tarifa de forma assertiva. Claro, sempre existe o risco, né? Mas quando você acompanha o mercado e entende o que está acontecendo, você consegue entender qual que é o momento certo de dar esse passo. Levando em consideração também que, às vezes, a flutuação de alguns hotéis ela dá um pulo muito grande. Então, é até por isso que a gente diz, não dê um salto muito grande entre uma flutuação de tarifa e outra, né? Porque senão você corre o risco realmente de mandar todo mundo para outros hotéis. A flutuação tem que ser gradativa à medida que ela acompanha o mercado. Inclusive, respondendo a pergunta de alguém aqui que eu tinha lido sobre qual não era essa a pergunta, desculpa. Mas eu tenho sim também uma pergunta que foi feita ao vivo, né? O Rodrigo perguntou, e aí eu acho que vai para você, Diego, qual o timing sugerido para começar a aumentar o preço? O time sugerido para começar a aumentar o preço vai variar de praça, tá? Mas primariamente você tem que olhar o que tem on the books no hotel, o que já tem vendido, tá? Se você tem pouca coisa vendida, você não pode aumentar o preço, tá? Pouca coisa, digo, menos de 30%. Aí é claro, eu sugiro muito que os hotéis eles mantenham o nível tarifário base, a não ser que exista uma perspectiva muito alta de crescimento, de demanda, mantenha o nível tarifário base ali que cubra o seu custo, né? Entenda qual que é o que eles chamam de threshold, né? Quando é que eu passo, eu preciso de colocar 20 pessoas, 30 pessoas, né? 30 quartos para atingir meu custo, né? Nesse momento vale a pena você dar uma conectada com o seu orçamento e entender quando é que você pode fazer lances tarifários mais agressivos aí de aumento, né?
Então, acho que primeiro a gente pagar a conta e depois a gente fica livre para, enfim, para operar com mais assertividade aí, com menos Perfeito. risco, né? Perfeito. Jéssica, tem uma outra pergunta que chegou no direto aqui pra gente. O mobile é a mesma coisa que Genius? Não, são programas distintos. O programa Gênios é um programa de fidelização, né? Na verdade, é o quarto passo, a quarta etapa da nova jornada de compra, que é o que a Booking faz. Então, ela cuida desses hóspedes que utilizam o nosso site. É o programa de fidelidade da Booking. O mobile é justamente para pegar um outro nicho de mercado, tá? Então são coisas distintas. O que eu só queria chamar a atenção é que o ano de 2019, né, ele é um ano que principalmente para destinos de lazer, a gente tem uma redução muito grande de feriados nacionais e que pode impactar aí bastante no volume de vendas. Então, trabalhar com planejamento, que é justamente isso que o Diogo está falando, né? Durante toda a fala dele, ele buscou mostrar justamente isso, né? Planejar, entender aí a janela de compra, quanto antes garantir esse colchão de ocupação, melhor, para no final conseguir garantir em volume e em diária média aí, uma receita bacana. Perfeito, Jéssica, muito obrigado. Eu tenho também perguntas para você, Diego. Como administrar os cancelamentos? Peraí. Como administrar os cancelamentos para acertar na expectativa da ocupação? Tá. Duas coisas, né? Primeira que o hotel deveria saber, deveria entender qual é a expectativa de cancelamento que ele tem, né? E aí ele opera em cima disso. E a segunda coisa é que se você tem muito problema de cancelamento, você pode criar opções de tarifa não reembolsável para diminuir isso, né? E aí, claro, no meio da sua avaliação, você tem que olhar o que já tem garantido e o que é volátil, o que ainda pode cancelar, tá? Então, enfim, basicamente é isso, né? Beleza. Tenho também No uma próxima cancelamento. pergunta. Ah, desculpa, eu te interrompi. Pode falar, não, não. Não Não, e era aí? isso, era isso. E até tem uma próxima pergunta que, de repente, né, também ainda para você, no mesmo nesse tema de precificação dinâmica, né? Qual é o peso da concorrência na minha previsão de demanda e ocupação? O peso da concorrência é alto, tá? Então, especialmente quando o concorrente ele tem uma agressividade tarifária, a gente vê, né? Já vi casos de redes hoteleiras que fazem lances muito agressivos de tarifa. E é claro, especialmente se for um concorrente com um nível maior de serviço que o seu, você tem que pelo menos trabalhar a sua apresentação. Você tem que, enfim, tentar se nivelar a ele, enfim, em atendimento, em personalização, né? Você tem que atacar outros critérios que não sejam lá o critério central ali. Então, o concorrente ele influencia bastante, mas ele não é a única variável. Tá? Então, a gente até vê hotéis dando bastante ênfase, né, nesse critério, mas o nosso objetivo aqui é que aconteça o contrário, é que você seja o critério, né, que você tenha o critério em mãos. Perfeito. A gente está quase estourando no tempo, mas eu tenho uma última pergunta. Jéssica, como é que é possível ver a evolução das vendas a partir do momento que você escolhe ter a tarifa mobile? Certo. Para você trabalhar com a tarifa mobile, a gente tem tido uma resposta muito rápida, na verdade, tá? Em relação ao volume de vendas. Então, aí, em média, 7 dias a gente já consegue fazer uma avaliação. Então, você faz a adesão hoje, na próxima semana a gente já consegue mensurar o impacto disso. A melhor forma é você entrar em contato de fato com o seu gerente de contas, porque a gente consegue te mostrar isso tudo através de relatórios de vendas, tá? Então, a gente realmente tem sistemas e ferramentas que a gente consegue mostrar para você o impacto em volume e que isso não influencia em diminuir, por exemplo, a tua diária média. Muito pelo contrário, se mantém a mesma e a gente consegue melhorar a ocupação através do volume de vendas. É só entrar em contato com o seu gerente de contas.
Lembrando também, só para complementar, Luiz, aproveitando a deixa, assim Claro. como todo programa que a Booking oferece para os nossos parceiros, nenhum deles tem tempo de fidelização. Então, na verdade, isso é mais um nicho no qual a gente consegue alavancar as vendas dos nossos parceiros. Então, assim como o programa Gênios, como o programa preferencial, vocês podem entrar, vocês podem testar, tá? E aí, como eu falei, é mais uma oportunidade para a gente conseguir melhorar em volume de vendas, tá certo? Perfeito, Jéssica. Pela hora, né? 17 horas já, Luiz, então a gente. até Oi, bem manda. rapidamente, se tu me deixar responder a pergunta aqui do Rodrigo, é Vai bem lá. rapidinho. Ó, tenho 40 apartamentos, se meu índice de ocupação para cobrir o custo é 50. Se eu fizer a precificação dinâmica para 20 por 20 apartamentos, dá resultado? Dá sim, Rodrigo. Se eu tivesse um hotel de 20 apartamentos, eu faria precificação dinâmica, né? Basicamente é o que sobrou aí do seu custo. E o Renato ali, de como é que identifica o forecast. Renato, dado histórico, busca já realizada no seu site, telefone. Quanto mais dados você colocar na mesa, mais você vai começar a entender não só como é que você divide os seus segmentos, né? Mas como é que os clientes te compram, com quanta antecedência eles te compram. É exatamente esses dados aí que você falou, né? De histórico de anos anteriores e olhando para o futuro o que já tem vendido e os seus concorrentes. Basicamente, a fórmula mais básica é essa aí. Tá? O Beleza. Eu Fábio, vou se quiser me aproveitar. mandar um e-mail, Vai lá, Diego. Desculpa, o eu te Fábio, se interrompi. quiser me mandar um e-mail. Não, tudo bem, tudo bem. O Fábio, se quiser me mandar um e-mail, que ele mandou uma pergunta meio grande ali que eu não consegui entender muito bem. Mas se quiser me mandar um e-mail, Perfeito. Eu vou até complementar essa pergunta do Renato com o que você falou, Diego. É, Quem for parceiro da Booking, né? Você na extranet da Booking você tem uma aba de Analytics, onde você consegue saber toda essa informação, né? Então você consegue desde conseguir ver o que aconteceu, o que tem de previsão para acontecer, quanto as pessoas, né? Qual o tempo de estadia que as pessoas ficam no seu hotel, se são brasileiros, se são estrangeiros. Então na sua própria abinha lá da extranet você consegue muita informação com relação a isso. Outro ponto que o Diego falou em algum ponto da apresentação é que você não está disponível e você termina perdendo, talvez por preço ou por indisponibilidade, o teu público para um próximo hotel, digamos assim, né? Você deixa aquela reserva escorrer. E aí uma forma fácil de você identificar isso é quando você entra na nossa página principal, né? Entra no teu hotel, vai até o fim da página que você vai conseguir identificar, né, que ali tem alguns outros 3 hotéis que vão estar sendo mostrados e aqueles são praticamente os que estão levando a tua reserva, tá certo? Pelo horário eu vou terminando. Qualquer pergunta que ficou pendente aqui no nosso chat, eu vou encaminhar para o Diego, vou encaminhar para a Jéssica. Então, quem quiser, a gente vai tentar responder tudo. Mandei o link da tarifa mobile, então quem quiser aderir, basta clicar lá e preencher. O nosso pessoal vai entrar em contato. E lembrando também que amanhã pela manhã vocês vão receber um e-mail pedindo para dar feedback, né? Avaliar o nosso evento com relação ao conteúdo para que a gente possa, numa próxima vez, né, trazer mais coisas que sejam mais interessantes para quem está nos assistindo agora. Então, amanhã eu já vou estar disparando esses e-mails e todos vão receber, tá bom? Muito obrigado, gente. Tenham uma excelente tarde. E daqui a pouquinho vocês vão receber um novo convite. Eu digo daqui a pouquinho, tem um tempinho ainda, mas vocês vão receber um novo convite para que a gente continue nossos encontros e todo mundo consiga aprender bastante, né, com essas informações. Obrigado, gente. Obrigado, Diego. Obrigado, Jéssica. valeu, Luiz. Valeu todo Obrigada a mundo. todos. Tchau, gente.